Olá pessoal, aqui é o Vitor. E não conte pra ninguém, eu prefiro podcast do que livros. Livros eu tô sempre lendo, obviamente, mas podcast é muito mais legal. Você pode ouvir de qualquer lugar, você pode ouvir dirigindo, pode ouvir varrendo a casa, lavando a louça. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa que não consuma todos os seus neurônios e você pode estar aprendendo com especialistas. Então, por isso, nesse vídeo, eu vou te indicar 5 podcasts que eu ouço, onde eu aprendo tecnologia e empreendedorismo de forma gratuita de qualquer lugar. E claro, se você chegou nesse canal, é porque quer aprender inovação e tecnologia de uma forma diferente. Então não se esqueça de se inscrever no botão que eu vou deixar aqui embaixo, aqui no YouTube, ou se você estiver no nosso blog, também vai ter um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, onde a gente pode responder as suas dúvidas sobre as tecnologias que a gente posta aqui no canal. Então se você procurar aqui no canal, tem um monte de tecnologia legal, onde você pode aprender a melhorar a sua empresa, como tecnologia para gestão de estoque, aqui eu te ensino a fazer site, e um monte de outras coisas legais, como os hacks de venda. Então não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Primeiro, para quem não sabe, um podcast é um programa de rádio gravado e postado na internet. Ele tem esse nome porque lá no início dos anos 2000, quando a Apple lançou o iPod e as pessoas começaram a usar, começaram a se gravar esses programas de rádio, que eram colocados para download na internet e você podia ouvir no seu iPod de qualquer lugar. E por isso ele tem esse nome, Pod do iPod e Cast do Broadcast. É basicamente um programa para iPod onde você vai transmitir. Obviamente hoje em dia nem existe mais os iPods, deve ter os touch da vida, mas as pessoas usam mais o celular, tanto Android como iPhone, para poder ouvir. Você pode baixar no pendrive e colocar num som também, pode colocar no som do carro. Normalmente o carro você pode colocar no Bluetooth do celular e conseguir ouvir também. É muito fácil ter acesso a podcast, eu vou colocar links aqui na descrição para você baixar aplicativos tanto para Android como para iPhone. Do iPhone nem precisa às vezes, mas hoje em dia a maioria das pessoas está usando inclusive o podcast no Spotify ou no Deezer. Você pode usar lá, é muito fácil de encontrar os podcasts, eu vou colocar aqui links aqui na descrição para você ter acesso aos podcasts e softwares que executam o podcast para você. O número 1 da minha lista de podcasts é o Resumo Cast. Ele é um dos podcasts mais legais do Brasil. Inclusive, qualquer lista de podcast que você pegar por aí, ele deve estar entre os melhores. É justamente um podcast que faz resumos de livro. Toda semana tem um resumo novo. Agora na segunda temporada, atualmente eles estão na segunda temporada, deve estar entrando para a terceira porque a segunda temporada tem mais de um ano. Então eles estão entrevistando inclusive os autores dos livros. Eles falam durante o programa sobre o livro em si e depois inclusive eles fazem uma entrevista com o autor ou com algum especialista que leu o livro e conseguiu aplicar o que ele aprendeu no livro na sua vida ou na sua empresa. Recentemente o Resumo Cast fez uma lista dos podcasts mais baixados. E é interessante que as pessoas se interessam mais por assuntos pessoais, mesmo sendo um podcast de empresas. Então, às vezes, as pessoas têm até uma facilidade técnica de lidar com os assuntos, mas elas não sabem trabalhar com o pessoal, não sabem trabalhar com frustração, não sabem superar alguns traumas. Então, o Resumo Cast tem alguns livros bem bacanas de empreendedores que conseguiram superar esses traumas. Tem outros livros de outros empreendedores norte-americanos que têm algumas ideias muito boas para superar. E claro, você vai encontrar de todo tipo de livro lá. Eu já falei aqui do Armas da Persuasão, já falei de outros livros de persuasão em si, outros livros de técnicas de vendas. Então você encontra de tudo lá, mas de acordo com o próprio Resumo Cast, os livros mais baixados são livros que falam sobre o pessoal, de como você superar alguns problemas pessoais utilizando técnicas que estão lá nos livros. Atualmente eu estou lendo um livro chamado Hipercrescimento, que fala de como você acelerar bastante a sua empresa, como você vender o suficiente para que ela fature milhões de reais, milhões de dólares. E obviamente eu fiz uma pesquisa lá no Resumo Cast antes de comprar o livro. Já tinha pego uma indicação de alguém, lá no Resumo Cast eles destrincharam um pouco melhor o livro, trouxeram um especialista. Eu achei bem bacana, achei que valeu a pena. Eu comprei o livro justamente porque eu ouvi o resumo lá no Resumo Cast. Se você tem dúvidas do que ler, do que entender para esse ano, para o próximo ano, para a sua carreira em si, você pode dar um pulinho lá no Resumo Cast, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, como eu já falei, e você vai ter acesso a resumos de livro, é muito legal, muito importante para a sua carreira e para a sua vida profissional. O segundo podcast que eu vou dar a dica para vocês aqui hoje é um chamado Cast for Closers. Ele é em inglês, mas ele é feito por brasileiros, então ele é em português. Não se preocupe com isso, eu devo ter visto pelo menos só umas 2 entrevistas em inglês lá. Para você que manja do inglês, de boa, mas a maioria dos episódios são em português porque é feito para brasileiros. Eu acredito que esse Closers, do Cast for Closers, seja para fechadores de vendas. O podcast ele é especializado em vendas.
principalmente o Inside Sales. Para quem não conhece, o Inside Sales são as vendas internas. São basicamente as equipes de vendas das empresas que estão arquitetadas ali, pessoas que fazem prospecção de venda, pessoas que fecham as vendas. É muito legal, eles trazem várias técnicas de vendas e várias maneiras como foram executadas as técnicas de vendas em várias empresas. Recentemente eu vi um episódio lá com o Eric Santos, que ele é o CEO da RD. RD é Resultados Digitais. Volta e meia eu falo dela aqui porque é um lugar onde eu aprendo bastante marketing, as pessoas conhecem bastante de marketing. Lá tem um evento muito legal no final do ano, que normalmente eu gosto de ir quando dá, tem grana para ir, tem tempo para ir também. Então sigam lá o Cast for Closers, tem umas entrevistas bem legais e tem técnicas bem legais onde os caras aprendem bastante. Tem um estudo lá sobre por que as empresas fecham bastante venda no final do mês e por que no meio do mês não fecha tão legal assim, como é que você faz para vender ali no meio do mês e no início do mês. Então siga o Cast for Closers, ele é bem legal. Vou deixar link aqui na descrição também e coloque no seu aplicativo de podcast preferido. O terceiro podcast que eu vou falar aqui para vocês agora, eu comecei a ouvir recentemente e já estou apaixonado. Tem inclusive poucos episódios comparados com os outros podcasts. Chama Hey Ho, Let's Grow. Eles pegaram, obviamente, aquele pedacinho da música ali do Hey Ho, Let's Go, que é vamos embora, para Let's Grow, que é vamos crescer. E é exatamente isso que eles te ensinam lá, a crescer, a fazer a sua empresa crescer com as técnicas de marketing, com as técnicas que eles aprendem dos empresários que são entrevistados ali durante os programas. Eu tenho 2 episódios para indicar caso você queira começar por algum deles. Então o primeiro é da TrustVox, que é uma empresa que eu conheci por lá. Eles fazem esse trabalho de levar os comentários, o que as pessoas sentem dos produtos para dentro de um site, para dentro do Reclame Aqui. Então quando as pessoas vão comprar algum tipo de produto, às vezes elas buscam em sites como Reclame Aqui o que outras pessoas acharam daquele produto em si. Com a ajuda de outras pessoas, você entende melhor como um produto funciona. Esse é o gatilho da prova social que eu já falei num vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, sobre armas de persuasão. Quando você entende de que outras pessoas se deram bem com o produto, você pode se dar bem com ele também. E é interessante como é que eles colocaram isso na prática. Com esse episódio você vai entender bem, você vai lá no TrustVox e dá uma olhadinha lá no Hey Ho, Let's Grow, que você vai entender como é que eles colocaram na prática. É muito legal e eu aconselho você a ouvir. Um outro episódio que eu vou indicar aqui também é um episódio com o CEO do Google for Startups, que fica lá em São Paulo. Eles falam das comunidades de startup, como é que aquele cara consegue movimentar a comunidade de São Paulo, que é bem grande. Ele dá dicas de como você consegue melhorar a sua comunidade de inovação e tecnologia na sua cidade. Normalmente as cidades no Brasil não têm uma cultura de startup, de inovação e tecnologia. Ele te ensina lá a lidar com esse público em si. O episódio é bem interessante porque o entrevistado tem uma larga experiência com inovação e tecnologia e uma larga experiência com comunidades de tecnologia em si. Então, eu acho que hoje em dia nenhuma empresa sobrevive se não tiver tecnologia, se não entender um pouquinho. Então esse cara lá ele já passou por vários lugares do mundo, já foi para os Estados Unidos, já trabalhou com comunidade fora daqui do Brasil e hoje ele está trazendo a experiência dele para ver se consegue melhorar a nossa comunidade de inovação e tecnologia aqui no Brasil. Então vale muito a pena você ir lá conhecer, de repente você acaba se tornando um líder de inovação e tecnologia aí na sua cidade, onde você está vendo esse vídeo agora. Quarto e penúltimo podcast da nossa lista aqui é o Código Aberto. Código Aberto é um podcast muito legal que fala sobre todo tipo de empreendedorismo. Ele é feito pelo pessoal do B9, tem vários podcasts lá no B9 também. Aproveita e dá uma olhadinha nos outros podcasts que o B9 tem. Eu gosto mais do Código Aberto porque ele trata exclusivamente de empreendedorismo. Eles trazem as melhores mentes do Brasil que falam de publicidade, propaganda e marketing para levar para você um conteúdo exclusivo de como foi feito na prática nessas empresas grandes ou nas empresas de sucesso que os entrevistados são, essas técnicas de marketing. A base do Código Aberto é você entrevistar os melhores empresários ou as melhores mentes do Brasil em relação a um assunto específico. Eu gosto de 2 episódios que são muito interessantes. Um episódio é o episódio da Coca-Cola e o outro episódio é o episódio do Waze. Eu, inclusive, lembro bem dos trechos dos quais os episódios me chamaram mais atenção. No case da Coca-Cola, eu lembro que a head de marketing da Coca-Cola falou como é que a Coca-Cola conseguiu vender mais depois que colocaram os nomes das pessoas nas latinhas. Ela disse que foi a maior estratégia de personalização de produto em massa de toda a história do marketing. E foi muito interessante porque é um negócio recente e que deu muito certo para a Coca-Cola. Mais uma vez, gatilhos de persuasão, que eu vou colocar de novo o card aqui em cima para você ver o vídeo que eu falei sobre isso e para você ver como todas as empresas usam.
você enxerga que os conteúdos de marketing, de inovação e tecnologia, eles acabam convergindo para um lugar onde que as técnicas funcionam e você vê aqui nesses podcasts na prática. Já no episódio do Waze, o case que eu mais gosto é um case que eles mapearam todas as ladeiras de São Paulo. Eles conseguiram identificar quando é que o carro estava subindo uma ladeira de acordo com o GPS do Waze. E quando a ladeira estava subindo, o carro estava subindo e estava tendo dificuldade, normalmente com a ladeira de São Paulo, popava uma informação na tela. Ah, você está tendo problemas com a ladeira? Que tal você comprar o carro XYZ, que ele é muito melhor para você subir ladeiras? Pegava exatamente o teu cliente ali na boca, sabe? Onde ele estava realmente com um problema para resolver e ele podia estar vendo um produto que resolveria o problema dele na tela do Waze. Achei genial, não sei se deu certo, eles não falam dos números de vendas, mas eu achei realmente que pode funcionar e se eu pudesse fazer, faria também. O último podcast que eu vou deixar de dica para vocês é um podcast chamado EmpreendaCast. Não tinha um nome melhor para dar, né? Eu realmente estou conseguindo ouvir ele mais recentemente, eu não conheci ele até pelo menos um ano atrás, e tem uns episódios bem legais. Tem um sobre Growth Hacking, que é justamente técnicas para você crescer muito na sua empresa, como é que você faz para hackear as maneiras de crescimento sem precisar gastar muito. Então ouçam esse episódio, é muito legal. Ouçam um episódio também com o meu amigo Vils, que é o dono lá da Justa. Volta e meia eu trago uma maquininha da Justa aqui e mostro para vocês. Tenho vários parceiros legais em São Paulo e a Justa é um dos parceiros. Se você puder ver o episódio onde o Vils é entrevistado lá em São Paulo, faça também porque vale muito a pena. É um caboclo que ele conhece muito de meios de pagamento, conhece muito do mercado brasileiro e se você ouvir você vai se engrandecer mais. Para finalizar esse vídeo eu vou deixar um card aqui em cima que eu te ensino outras técnicas para você aprender sem precisar ler. Obviamente você tem que estar lendo, tem muitas coisas que só tem em livro, mas tem outras coisas que você pode ouvir de audiolivro, você pode ouvir podcast. E tem outros podcasts que eu também ouço, que eu não falei nesse livro aqui, mas eu falei no vídeo, então clique no vídeo aqui do card para você dar uma olhadinha lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir para ajudar aqui o canal. Se você puder compartilhar para mais pessoas conhecerem técnicas de aprendizado além dos livros, você pode compartilhar também. Obrigado por ter visto esse vídeo aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Um grande abraço e até a próxima!